Quem vai contar? Quem vai contar? Aleluia, glória a Deus. Amém. Marcos capítulo 15, verso 21. Marcos 15, 21. Diz assim: e obrigaram a Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E obrigaram a Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Vamos orar, Pai. A tua palavra é eterna, o teu nome é santo, o teu reino jamais terá fim. Abrimos o nosso coração, Senhor, e te pedimos, fala conosco. Estamos aqui por causa da tua palavra, por causa do teu Espírito. Precisamos, queremos, ansiamos ouvir a tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Alguém diga amém? Diga para quem está do seu lado assim: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Hoje, nós vamos ter, entre outras coisas, lá na recepção, um stand para você fechar o seu pacote de viagem a Israel em 2024. Vai ser hoje você vai pisar na água, amém? Ó, nós estamos em que ano? 2022, 2023, novembro de 2024, tem tempo. Você pode pagar R$100 por mês, 200, mas hoje você tem que deixar lá a sua reserva. Você vai pagar do jeito que você quiser, até o dia da viagem. Você pode pagar R$1 todo dia, R$10 por semana, 100 por mês, 200, 500, o que você quiser, porque você sabe, um dia seus pés vão pisar na Terra Santa, ou nessa vida ou na vida vindoura, porque o reino de Jesus vai ser lá, ele vai descer lá, e nós vamos reinar com ele. Então os que forem arrebatados, quando descerem, vão pisar na Terra Santa. Você vai lá, mas eu queria que você conhecesse antes, para quando você chegar, você dizer: não, eu já sei. Amém? Irmãos, toda caravana que vai a Israel, independente do percurso, porque são tantos lugares para ir, que não dá para você ir em todos de uma vez só. Então algumas vão primeiro em Nazaré, outras vão em Belém, outras começam lá no Mar da Galileia, passar pela Via Dolorosa, que são ruas apertadas, estreitas, com pedras milenares, que vai dar no Jardim da Tumba, de frente para o Monte Gólgota, onde Jesus foi crucificado. A Via Crucis, ela foi mapeada pelos católicos em 14 estações. Você começa a contar o julgamento de Jesus, a coroação dele, o lugar onde ele foi flagelado, e ele sai carregando a cruz, e cada lugar onde aconteceu um episódio, quando Maria limpa o seu rosto de sangue, quando ele cai, todos esses locais foram marcados, e eles perfazem 14 estações até o Monte Gólgota. E a quinta estação é a estação referida nesse texto que acabamos de ler, Marcos 15, 21. O que aconteceu nessa quinta estação, onde está aparecendo aí a pastora Rê? Você está vendo ali, escrito em latim, Simão Cireneu. O que aconteceu nessa quinta estação? A Bíblia diz que um homem chamado Simão Cireneu, ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. E nessa estação, ela tem uma pedra que todo peregrino, todos os membros de caravana, quando chegam nela, gostam de colocar a mão. É a pedra, o local onde Jesus se apoiou para se levantar quando ele estava caído, bem
ali, mais ou menos onde está ali a cabeça do Davi, está a marcação dela, o lugar onde ele teria apoiado a mão. E no meio daquela estrada estreita, apertada, cheias de curvas até chegar ao seu final, acontece algo inesperado com um ilustre desconhecido que nós passamos a conhecê-lo por causa do registro feito pelo evangelista Lucas. O que aconteceu com esse homem de tão especial? Ele vai ter uma revelação do Senhor Jesus, uma coisa tão impactante, que vai mudar a sua vida para sempre. E queridos, assim como Simão Cireneu, todos precisam saber quem é Jesus, e Jesus se revela a ele, e ele vai conhecê-lo de uma maneira inesperada, diria extravagante e surpreendente. E o que nós aprendemos com essa história de Simão Cireneu? Que Jesus, que Deus em Cristo Jesus é um Senhor. O Senhor é o Deus que sempre nos surpreende. Diga assim: Jesus é o Deus que nos surpreende. Ele nos surpreende. Quem é Simão Cireneu? Simão Cireneu é alguém que vem de um lugar chamado Cirene. Cirene, para quem não sabe, há mais de 2000 anos atrás, era uma província romana do continente africano. Presta atenção. Então Simão Cireneu, ele era um africano, ele era um negro. Eu sei que você acha que não tem judeu negro, mas Simão Cireneu era judeu. E você pergunta assim: pastor, o que um africano que normalmente segue religiões politeístas estava fazendo em Jerusalém, na festa mais importante dos judeus? Os judeus têm 3 celebrações muito importantes: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. E dessas 3, a mais importante de todas é a festa da Páscoa, dia 14 do mês de Abibe, segundo a mudança do calendário no êxodo do Egito, se tornou o primeiro dia do ano para os judeus. Eu pergunto para você, o que um africano estava fazendo no centro de Jerusalém, no dia mais festivo para os judeus, no dia da Páscoa? A resposta está na história. Cirene, antes de se tornar uma província romana, ela tinha um outro nome, era chamado Reino de Sabá. Hoje, no território de Cirene, que era o reino de Sabá, tem um país africano chamado de Etiópia. Diga comigo, Etiópia. Então Simão Cireneu, segundo alguns rabinos, era um descendente de um relacionamento. Você tem que entender isso, senão você não vai entender nada da mensagem daqui para frente. Ele era resultado de um relacionamento entre a rainha de Sabá com Salomão, que era judeu. Quando ela foi visitá-lo e ficou lá meses naquela visita, ela teve um relacionamento com Salomão. E segundo os historiadores, quando ela volta para o reino de Sabá, ela queria que os seus homens, os seus servos, os seus conselheiros recebessem da sabedoria de Salomão. Mas o reino era muito distante, 1.600 quilômetros, não de carro, de carroça, de carruagem, de cavalo, era muito tempo. Ela não podia trazê-los para Jerusalém. E ela faz, segundo os historiadores, um pedido para Salomão de abrir em Sabá 2 escolas judaicas, dos 2 níveis iniciais de ensino da palavra de Deus, para que o seu povo se tornasse tão sábio quanto Salomão. E lá foram abertas essas 2 escolas para estudar. Os melhores alunos, eles eram selecionados, recebiam uma espécie de bolsa e iam estudar em Jerusalém. Isso era um sonho de todo mundo. Todo mundo começava a estudar em Sabá, mas o sonho dele era ir para Harvard. Harvard era Jerusalém. E a prova que Simão Cireneu era um judeu é o nome dele: Simão, um dos filhos de Jacó.
Simão, uma das 12 tribos de Israel. Então, pastor, quer dizer que esse africano não era pagão? Não era pagão. Quer dizer que esse africano não era politeísta? Não, ele não era politeísta. Ele era um servo do Deus Criador, que aprendeu com os seus pais e seguia os ritos da religião judaica. E por que esse judeu da diáspora foi a Jerusalém naquele dia, naquele momento do ano? Porque era uma ordenança. O que dizia a lei? Todo judeu, independente de onde ele morasse, pelo menos uma vez na vida, ele tinha que ascender a Jerusalém, subir. Jerusalém está no alto, ascender, subir a Jerusalém, na festa da Páscoa, para celebrar o Cordeiro Pascual. Isso quer dizer então que no dia 14 de Abibe, o dia da Páscoa, milhares de judeus atravessavam o deserto, montavam-se os cavalos, vinham dos campos, cidades distantes, passavam por montanhas, cruzavam fronteiras, e o objetivo era o mesmo: chegar em Jerusalém, para a cidade do rei Davi, e participar de um ritual sagrado que só acontecia uma vez por ano, nesse dia 14 de Abibe. E qual era o ritual? O sacerdote pegava um cordeiro macho, que representava a nossa redenção. O altar tinha 2,88 metros de altura, e o sacerdote subia através dos degraus, carregando o cordeiro, desse jeito aqui. Ele pegava o cordeiro, segurava pelo pescoço com o braço direito, porque na Bíblia, a mão direita é a mão da bênção, a mão esquerda é a mão da justiça. E o cordeiro, ele era colocado aqui. O sacerdote, ele subia ao altar 2,88 metros, marcando com a perna esquerda, dando solavancos, para ver se a ovelha esboçava qualquer reação. Se ela reagisse, não servia para o sacrifício, porque o profeta Isaías diz assim: como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ela tinha que ir muda. Então ela era usada pelo sacrifício. Quando o sacerdote chegava lá em cima, ele pegava o animal pelas 4 patas, pegava o cutelo, cortava a veia jugular, e aquele sangue jorrava sobre o altar. E ali, num movimento horário, ele dava 7 voltas, aspergindo sangue sobre o altar, e ficava ali uma poça de sangue. O que o sacerdote fazia então? Ele pegava uma planta de isopo. O que é o isopo? É uma planta com alto poder de absorção. É como se fosse uma esponja, que ela é citada pelo rei Davi no Salmo 51, verso 7. Ele diz assim: purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O que o sacerdote fazia? A mão do sacerdote não podia tocar o sangue para não profaná-lo. Então ele pegava um pedaço de madeira, espetava no isopo, encharcava no sangue e levantava. E aquele sangue do isopo descia, escorria sobre o madeiro, até tocar a mão do sacerdote. E de lá de cima, lá embaixo tinha uma multidão de homens, só homens, mulheres não entravam. Todos os homens vestidos de vestes brancas, não podia ser outra roupa, uma bata de linho, que eles compareciam diante, embaixo do altar. E qual era o sonho de cada um desses homens? Em algum momento, depois que o sangue escorria pelo madeiro, o sumo sacerdote aspergia de lá de cima, e todos tinham um sonho: receber pelo menos uma gotinha de sangue nas suas vestes. Aquilo, irmãos, era como ele voltar para casa com a camisa autografada do
melhor jogador do mundo num jogo importante no final. Era como ele voltar para casa com a bola do jogo. Era um troféu. Ele ia agora testemunhar para a família o seguinte: olha aqui, tem uma marca de sangue. Eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro Pascual. Essa era a ambição de todo mundo. Por isso, a Bíblia diz: Jesus não podia morrer queimado. Jesus não podia morrer afogado. Jesus não podia morrer sufocado. Ele tinha que morrer crucificado, porque o sangue tinha que escorrer no madeiro. O linho na Bíblia, ele fala de justiça. Só que para entrar no átrio, deixa eu falar para você, a roupa, ela tinha que estar 100% limpa, 100% branca. Não podia ter mancha, não podia estar suja, não podia ter nenhuma marca. E o sumo sacerdote zelava tanto por isso, que na entrada do átrio, onde ficava o altar de holocausto, ficava um servo do sumo sacerdote na entrada. E todo homem que entrava, ele examinava a roupa. A pessoa tinha que fazer assim, ele examinava a roupa. Se tivesse uma mancha sequer, ele falou: você não pode entrar, volta outro dia, ano que vem você volta. Se tivesse totalmente limpo, ele dizia: pode entrar, pode entrar. Era assim que acontecia. E Simão Cirineu, irmãos, Simão Cirineu, ele estava em Jerusalém por causa dessa cerimônia. Quem recebia uma gotinha daquele sangue voltava feliz, sabe? Então ele viajou 1.600 quilômetros para receber uma gotinha de um sangue do Cordeiro. Isso era importante para ele. A Bíblia diz que ele vinha do campo, né? O texto diz assim: Simão Cirineu, que vinha do campo. Ele estava chegando no dia do sacrifício, e provavelmente durante a viagem ele trouxesse numa mochila a sua roupa dobrada para não sujar durante a viagem. E quando ele chega em Jerusalém, quem já foi lá com o pastor e quem vai em 2024, amém? Tudo que eu estou falando você vai ver lá. Diga para o irmão assim, ó: seus olhos vão testemunhar essa mensagem em 2024. Já foi liberada a palavra, agora é contigo. Simão Cirineu, ele chega na porta de Damasco, que dá entrada, dá acesso à Via Dolorosa. Quando ele chega ali, ele abre a mochila, tira a bata. Você sabe, cadê o pastor Eduardo? Vem cá, porque você. Na capacitação você foi o Ebed Meleque, que era um africano. Você vê que só estou pregando sobre a África. Agora você é o Simão Cirineu, porque, né? Você tem roupa branca, bota a bata. Vamos aqui. Ele chegou na porta de Damasco. O que ele fazia? Abria a mochila, pegava a bata e vestia a bata. Dá para vestir você? Isso. Pronto. Ele está entrando na cidade. Ele está indo na direção do templo. Ele quer ver o sacrifício do Cordeiro. Então ele põe a sua bata. E ele está tão feliz. 1.600 quilômetros. Finalmente cheguei à cidade santa, a cidade de Davi. Ele confere, está tudo limpo, está tudo perfeito. Ele diz: hoje é meu dia. O que ele pensou? Vou chegar cedo, vou pegar lugar na frente, vou ficar embaixo do altar, e quando o sacerdote aspergir o sangue, vai cair pelo menos uma gotinha vai cair em mim, e aí eu vou voltar feliz para minha casa. Valeu a pena 1.600 quilômetros para vir, 1.600 quilômetros para voltar. Eu não sei quantos quilômetros você viajou para chegar até aqui, mas eu quero dizer, vai valer muito a pena. Já está valendo. Pega uma cadeira, senta aí que eu vou continuar pregando aqui. Então naquela manhã de quinta-feira,
ele entra pelas ruas estreitas de Jerusalém em direção ao santuário. Qual era o propósito dele? Diga, uma gotinha de sangue. Qual era o propósito dele, irmãos? Uma gotinha de sangue, a comprovação de que ele foi justificado, todo vestido de branco. O negão está alegre, está feliz. Vou voltar para Cirene, vou voltar para minha cidade, vou mostrar para todo mundo. Cheguei cedo, eu preciso desse evento. Ele vem por uma rua reta, como eu disse, entra pela porta de Damasco, e de repente, ele é surpreendido pelo Senhor. Deixa eu dizer algo para você, o Senhor vai te surpreender hoje, irmão. O Senhor vai te surpreender hoje. Simão foi surpreendido e você será também. Muitas vezes você vem de longe, você se esforçou tanto para estar aqui, e o Senhor vai te coroar hoje com um grande presente, amém? Deus não vai fazer o que você veio buscar, Deus vai fazer muito mais do que você pediu a Ele. Você não vai voltar para sua casa do jeito que você chegou. Irmão, hoje Deus vai marcar sua vida de maneira poderosa. E quando Simão dobra aquela esquina, aquela rua estreita, o que ele vê? Um homem ensanguentado carregando a cruz, e uma multidão atrás dele, falando impropérios, xingando, amaldiçoando. Vai, seu condenado, você merece a morte. E a multidão está ali, insuflada pelos religiosos. Quando Simão entra naquela rua, sabe, irmãos, ele olha, o condenado está profundamente machucado, ensanguentado, manchado, arrebentado. As pessoas cuspiam nele, e ele trazia no seu pescoço uma tabueta com a sua sentença. Essa tábua tinha 3 furos. 2 era para passar a corda, para de pendurar no pescoço, e 1 era para cravá-la depois na cruz, ela já ia furada. Naquela corda, os historiadores dizem que passava-se a corda ali, a placa, porque todo mundo tinha que ver qual era a sentença dele, e lá na frente, um soldado romano segurando a ponta da corda. Lembra do sacerdote subindo com a ovelha? E a Bíblia diz, ele, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Aleluia, diga glória a Deus, aleluia. Por onde ele passava, o sangue jorrava. E Simão Cireneu, ele olha e observa que no meio daquela multidão, muitos doentes iam atrás, e acontecia alguma coisa que a tradição oral relata, que pessoas enfermas, quando pisava no sangue deixado para trás, elas eram curadas das suas enfermidades, como disse o profeta Isaías, pelas suas pisaduras fostes sarados, aleluia. Naquela placa estava escrito em 3 idiomas, o grego, que era o inglês da época, a civilização helênica, o latim, que era a língua oficial da província romana, e o hebraico, que era a língua local falada. Estava ali escrito, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Simão Cireneu está correndo, ele quer ver o cordeiro, ele não quer ser atrapalhado, mas o cordeiro está cruzando no seu caminho. Ele está dizendo, meu Deus, eu preciso chegar, eu não posso perder, eu tenho que ver o cordeiro. E o cordeiro está olhando para ele, dizendo, Simão, você está correndo tanto, meu filho, você quer ver o cordeiro, Simão? Ele está lutando interiormente. Pastor, por que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que você está pensando que você vai correr, que você vai conquistar, que você vai conseguir as coisas que você precisa na sua vida, e quando você está indo, o Senhor já está na sua frente dizendo, filho, tudo que você veio buscar já está aqui, disponível para você. Eu sou o seu pão, eu sou a sua água, eu sou o seu alimento, eu sou a sua luz, eu sou a sua bússola, eu sou tudo que você precisa e veio buscar.
Ei, irmão, acalma seu coração. Deus vai te surpreender hoje. Porque você está pensando: ah, pastor, viajei tão longe, acordei tão cedo, cheguei aqui, tudo que eu queria era um lugar na frente. O Senhor está dizendo, ó, que você veio buscar vai chegar antes do que você imagina. Você não vai voltar vazio para casa hoje. Uma ligação pode mudar o seu destino. Uma pessoa que vai cruzar no seu caminho pode trazer tudo que você estava buscando. Uma conexão pode mudar os rumos da sua história. Porque quando você saiu de longe para ver o Cordeiro, Ele se antecipou e cruzou no seu caminho. Aleluia. Não somos nós que buscamos o Senhor, irmãos. É o Senhor que nos busca. Simão queria a sombra. Deus disse, eu vou te dar a realidade. Você queria ver o símbolo, eu vou te dar aquilo que é real. Irmão, está chegando um tempo em que você vai ser surpreendido pelo Senhor. Está chegando um tempo que as coisas vão ser tão velozes, tão rápidas na sua vida. Está chegando um tempo que o Senhor vai dar uma freada e você dizer, ei, para de correr, eu estou aqui. O que você está buscando? Eu estou aqui. Quando você saiu de casa hoje, o Senhor, antes de você acordar, o Senhor estava falando com Gabriel, hoje eu vou surpreender ele. Hoje eu vou surpreender o coração dele, então prepare, porque você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Quem está recebendo essa palavra? Esse é o Deus que se revela. Segundo, os aparentes atrasos, na verdade, nos adiantam. Olha a caravana aí, 58 pessoas. Ano passado, lá em Jerusalém, aí estávamos no lugar onde Moisés teve um encontro com a sarça ardente vindo do Egito. Fala para o irmão que está do seu lado, irmão, você vai lá. Fala para ele, você vai, irmão. Se você quiser, você vai. Aleluia. Olha para mim. O condenado vem subindo aquela rua estreita, carregando a cruz mais pesada que ele. As pessoas estão ali apertando, empurra. O que que Simão pensa? Simão fala assim, se eu soubesse, eu não teria vindo aqui. Se eu soubesse, eu teria pego um atalho. Se eu soubesse, o que que eu vim fazer aqui? Eu vou ter que esperar todo mundo passar, vou me atrasar, vou perder o sacrifício. Ainda bem que a gente não sabe de tudo, irmãos. Porque se a gente soubesse de tudo, talvez algumas coisas nunca aconteceriam na nossa vida. E Deus deixa de maneira proposital para nos surpreender. Mas como a gente não sabe, o Espírito Santo vem e nos encontra numa esquina dessa da vida. Põe a nossa vida pelo avesso. Diz, meu filho, eu vou te ensinar o que é liderar. Eu vou te ensinar o que é fazer a minha obra. Quando Simão Sirineu se depara com aquele condenado, uma multidão o insultava e gritava. E a primeira preocupação de Simão, qual era? Qual era a preocupação dele? A roupa. Ele encosta na parede e fala, meu Deus, pelo amor de Deus, ninguém pode tocar minha roupa. Pelo amor de Deus, eu preciso chegar limpo. Vai ter o servo do sumo sacerdote, ele vai me analisar. Ai meu Deus, tem esse pessoal jogando tomate em Jesus, jogando pedra, aquela coisa toda. Ele se aperta lá contra o muro e diz, tomara que passe rápido. Era o flagelo. Talvez tenha alguém aqui dizendo assim, tomara que passe esse flagelo, pastor. Vai passar, querido. Vai passar mais rápido do que você imagina. E Deus vai fazer algo tão poderoso na sua vida, que aquilo que parecia ser um atraso, na verdade vai ser o maior adianto. Aleluia. Hoje Deus vai catapultar você. Vai tirar você daqui para cá. Simão Sirineu encosta lá na pedra. E ele diz, eu vou esperar a multidão passar lá, encostadinho. Simão deve ter gelado dos pés à cabeça. Porque o que ele menos esperava aconteceu. O condenado vai carregando a cruz. E de repente, ele cai, pá, nos pés de Simão Sirineu.
ele desespera. Põe a mão na cabeça, meu Deus, não, tudo menos isso, não, passa logo, não encosta em mim. Ele queria chegar no templo, ele queria uma gotinha do sangue. O cordeiro estava aos seus pés. Meu Deus do céu. Diga para quem está do seu lado assim: não existe flagelo que dure para sempre. Diga: todo flagelo que está passando pela sua vida vai passar rápido. O condenado cai aos pés dele, Simão fica inerte. De repente as coisas se agravam mais ainda. Por quê? Um soldado romano diz: ei, você aí de branco. Ele fala: eu não. Você ajuda o condenado a carregar a cruz. Foi o que aconteceu aqui. Ele diz: meu Deus, quando eu penso que as coisas estão passando, estão ficando piores. Só que você acha que está piorando, mas Deus está melhorando, irmãos. Meu Deus, às vezes a gente está correndo com tanta pressa, e o Senhor diz: filho, que você precisa estar aqui. A grande bênção está diante de você. Você está pensando: isso aqui está me atrasando, pastor. Não está não, irmão. Não cai uma folha de uma árvore sem o seu consentimento. Deus sabe de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida. Você muitas vezes é pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Quando o problema chegou, Ele já sabia a solução e já tinha provisão para você. E você está buscando uma gota, e o sangue está escorrendo diante dos seus olhos. Então ali Simão diante do cordeiro, e ele preocupado em chegar no templo. Diga para quem está do seu lado: Deus nunca entra no nosso caminho para nos atrasar. Acalma o seu espírito, irmão. Pare de pensar que está distante o que você está buscando, porque nesse momento está diante de você, está diante dos seus olhos. Diga assim para quem está do seu lado uma palavra profética. Diga assim: meu irmão, no tempo certo tudo vai acontecer. Diga: no tempo certo tudo vai mudar. Diga: Deus está cuidando da sua casa, dos seus filhos, da sua família, da sua saúde, dos seus negócios. Diga: com Deus você nunca sai perdendo. Quem crê recebe. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Terceiro, diga assim: o Senhor sempre nos dá muito mais do que buscamos. De repente o soldado fala: ei, você aí de branco, ajuda o condenado a levantar. O que Simão Sirineu fala? Eu não sou daqui não. Eu estou só de passagem. Na verdade eu não devia nem estar aqui. Nem era para eu vir nessa conferência. Eu vim porque me falaram que era... Não era eu não. Ele fala: e outra coisa também, por favor, eu estou indo o meu cordeiro, não posso manchar a roupa. O soldado mete a mão na espada, fala assim: como é que é? Você vai ou não vai ajudar o condenado? Ele não tem escolha. O soldado diz: rápido, levanta, ajuda o condenado. E Simão titubeia, porque muitas vezes a gente também titubeia. Às vezes Deus fala conosco que a gente fica: será que é? Vou, não vou? Faço, não faço? É hora da gente abrir os ouvidos e seguir a direção do Espírito. E aqui está o problema de muitos hoje na obra. Como Simão, muitos pensam que estão ajudando o Senhor, mas na verdade é o Senhor que está nos ajudando. Ele veio buscar tão pouco, e o Senhor vai lhe dar muito mais. E aqui eu tenho 3 lições para você da vida de Simão. Primeiro, ele foi buscar uma gotinha de sangue. O Senhor encharcou as suas vestes. Irmão, volta sua mente lá para a Via Dolorosa. Chega em Jerusalém agora. Veja Simão Sirineu. Jesus está caído aos seus pés. O soldado está com a espada apontando para ele.
tomar uma decisão naquele dia. Aquele homem era religioso, ele conhecia os rituais da religião judaica, mas ele não conhecia o Cordeiro de Deus. Ele estava ansioso para a primeira vez. Era a primeira vez. Quem está vindo na conferência pela primeira vez? Levanta seu irmão. Olha ali, irmão. Olha para quem está com a mão levantada. É a primeira vez que você vem, né? E você está pensando o quê? Como é que vai ser, meu Deus? Será que eu vou conseguir ficar lá o dia todo? Meu irmão, quando você achar que ainda falta, daqui a pouco você vai ver, ué, já terminou? O Senhor vai te surpreender. Ah, meu Deus, se eu tivesse a oportunidade de Simão Cirineu naquele dia, se fosse eu lá, se tivesse o Cordeiro diante de mim, todo ensanguentado, hoje eu abraçaria ele e dizia: ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Essa é a coisa mais maravilhosa que já me ocorreu na minha vida, encontrar o Senhor. Quando nós estamos cegados em nosso entendimento, nós fazemos um esforço tão grande para ter uma gotinha, e nós esquecemos de que Deus tem muito mais para nós. A lei diz assim: ó, se esforça, você tem que conseguir uma gotinha. A graça diz: Ele tem muito mais do que você jamais imaginou. Na velha aliança, dizia-se assim: como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Na graça, o Senhor diz: tudo que você imagina no seu coração ainda é muito pouco. Então Simão Cirineu abaixa. O condenado está ofegante, cansado, desfalecido, sujo de sangue, e ele abraça o condenado e vem à cruz juntos, e ele faz muita força, e o sangue do condenado vai escorrendo e passando das vestes do condenado para as vestes de Simão Cirineu. Ele está assim apoiado, e o sangue está escorrendo. Acabou, pastor. Destruiu o meu sonho, tudo que eu vim buscar. Quando você for a Israel, você vai ver exatamente isso que eu estou falando, pregando aqui. Ele pensou que estava ajudando a Jesus, mas aquela pedra que eu te falei, a Bíblia diz que Jesus se apoiou, tirou o peso de Simão e ele levantou. Meu Deus, quem está entendendo o que eu estou falando? Toda vez que o pastor chega no culto e fala: irmão, eu preciso de ajuda, não é você que está ajudando o pastor, é o pastor que está te ajudando. Toda vez que Deus te pede algo, não é você que está dando algo, Ele procurando uma oportunidade de abençoar você. Quando a igreja precisa de você e você se dispõe a ajudar, na verdade é o Senhor que quer abençoar você. Então, queridos, ele foi buscar uma gotinha de sangue, o Senhor encharcou as suas vestes. Segundo, ele foi ver somente o Cordeiro, e o Senhor lhe deu a promessa do Espírito Santo. Quinta estação, Jesus cai, Simão Cirineu o ajuda. Ele vai caminhar com Jesus, suportando Jesus, dando ajuda. Jesus se levantou não com a ajuda dele, Jesus se levantou por si só. E ele vai caminhar até o local onde você vai encontrar a marcação da sexta estação. Escuta, da quinta estação até a sexta é quando Simão para de ajudar. Quando você for em Israel, você vai fazer isso, você vai contar 2, 3, 4, 5, 6, e você vai descobrir que dá exatamente 50 passos. Quando chegou aqui, Jesus falou: não preciso mais de você, porque 50 é o Pentecostes. Ele disse: você veio buscar o sangue, você vai receber o Espírito. O Espírito vai ser o seu ajudador. 50
50 dias, irmão, daqui a 50 dias, o meu espírito virá. Eu não vou estar mais, eu vou seguir, mas o espírito, a promessa, está contigo. Por quê? Porque a unção vem onde está o sangue. Primeiro você recebe o sangue, depois você recebe o espírito. É tanto que os historiadores dizem que lá em Jerusalém, no templo, os sacerdotes faziam aqueles sacrifícios todos, os levitas iam e lavavam, e aquela água com sangue escorria, descia por um duto e saía lá do lado de fora da cidade. Era resíduo. E as famílias pobres de Jerusalém, de Israel, que não tinham terras para cultivar, descobriram algo interessante, que porque aquela terra era regada com sangue, ela ficava como um adubo orgânico. E eles começaram a plantar oliveira. E quando eles tiraram a azeitona e foram lá para o Getsemane prensar, o azeite que saiu era de tão alta qualidade, que era diferente de todas as outras azeitonas. E eles pegam aquele azeite e vão para Jerusalém. E as pessoas diziam: nossa, mas que azeite é esse? E era vendido por preço muito caro, por alto preço. O que as famílias pobres faziam? Os parentes que tinham sido comprados, pagados pelas dívidas, porque não tinham como pagar, eles pegavam o valor do azeite que foi gerado no sangue, chegava lá e resgatava o parente. E daí se cumpria o que ele disse, que a unção despedaça o jugo, e o escravo era liberto. Você vai ver isso quando você for em Jerusalém. Você vai, irmão, já profetizei 7 vezes. Você vai. 50 dias depois, vai vir a promessa do Pai. Fala para o irmão que está do seu lado e diz: irmão, dentro de 50 dias, você vai receber uma bênção especial. Dia 5 de novembro, você vai postar um grande testemunho de Deus na sua vida. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Jesus. Simão Cirineu caminha com Jesus até aqui. Jesus segue com a multidão. Quando Simão se vê sozinho, a primeira preocupação dele era com o quê? Com a roupa. Ele vai olhar e ele diz: meu Deus, será que dá tempo? O que aconteceu? Eu não posso estar sujo. Ele olha para si, ele diz: eu não vou mais poder entrar, minhas roupas estão manchadas. Deu tudo errado, pensando ele. Segundo lugar, ele olha para o sol. Ele vai ver o tempo pelo sol. Vai dizer: será que dá tempo de chegar? Estou atrasado. Se eu chegar, eu não tenho outra roupa, não vão me deixar entrar. Se eu correr, vai piorar ainda a situação. Ele diz: não foi dessa vez. Quem sabe próximo ano, quem sabe na próxima conferência, quem sabe na próxima oportunidade. Irmão, você veio aqui talvez dizendo para o Senhor que gostaria de sentir a presença do Senhor, o Espírito do Senhor, uma renovação dentro de você. Eu digo para você nessa hora: levanta as suas mãos, sinta a presença do Senhor, sinta o fluir do Senhor, sinta a glória do Senhor. Oh, adore o Cordeiro, adore o Cordeiro, adore o Cordeiro. Chora lá, nome sobre todo nome. Sim, Senhor. Nome sobre todo nome. Jesus. Seu nome
nome é maravilhoso conselheiro. Deus forte, Deus forte, Pai da Pai eternidade, da eternidade, Príncipe da paz. Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro. E Deus forte, Pai da eternidade. O mais alto que você puder, diga esse nome. Seu nome é conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olha aqui. Simão olha para as suas vestes, olha para o tempo e diz: não vai dar mais jeito, dessa vez eu perdi, não adianta nada. 1.600 quilômetros, desci a serra, tudo que eu queria, vamos dizer assim, era uma gotinha, só isso. E agora, como estão as suas vestes? Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro e Deus forte, Pai da eternidade. Levantamos as nossas mãos a Ele e declaramos: Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, não há outro igual. E nome sobre todo nome, nome sobre o mais alto. Diga, seu nome é Ele é Pai, Ele é Pai, Ele é Pai, Príncipe da paz. Seu nome é Conselheiro e Deus forte. Nossas vozes junto com a bateria declaramos seu nome. Seu nome é Conselheiro. mais alto, vai. Esse é o nome que cura enfermo. Seu nome é Ele está vivo, está vivo. Seu nome é Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu quero falar para você que veio aqui dizendo: eu só quero uma gotinha, pastor, que eu pedia muito pouco para o Senhor. Não, você não vai com uma gotinha não, meu irmão, você vai receber muito mais. O Senhor preparou esses dias, esse ambiente, para encher você da sua glória, da sua unção, do seu poder. Você queria tão pouco, você pediu tão pouco, eu te digo: peça mais, creia mais, aumente a expectativa do seu coração, porque hoje está aqui o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai
aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Já vou terminar. Eu não sei nem se consigo ir até mais. Simão Sereneu, ele veio buscar uma experiência para a sua vida. Sabe o que o Senhor fez? Marcou a vida dele, marcou a sua esposa, marcou os seus filhos, marcou a sua geração. Olha aqui, no Evangelho está escrito que ele é pai de um homem, de 2 homens. Um chama-se Alexandre e o outro se chama Rufo. Marcos 15, 21. E obrigaram a Simão Sereneu, que passava vindo do campo, não era da cidade, estava vindo, era um viajante. Aí ele diz assim, o evangelista faz questão de dizer isso: ele era pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Olha aqui para mim. Eu imagino que Simão chegou em casa. Davi, a esposa preparou um jantar especial. Estava todo mundo ansioso para ouvir a história. Como é que foi a conferência? Como é que estava lá? O que você viu? Aconteceu? Recebeu o que você foi buscar? A esposa prepara um jantar. Um filho senta de um lado, outro de outro. E aí o filho fala assim: pai, conta pra gente, estamos ansiosos. Como é que foi? Ele diz: filho, deu tudo errado. Tudo errado, pai. O que aconteceu? Ele diz: eu entrei em Jerusalém, levei a roupa com todo cuidado, dobrei. Quando eu entro na rua que dá acesso ao templo, vem uma multidão. E ele começa a relatar: filho, eu tentei me esconder, o condenado caiu exatamente na minha frente. E quando eu pensei que o negócio estava ruim, piorou. O guarda romano olhou para mim, tinha tanta gente, tanta gente. Ele olhou para o negão, falou: você ajuda a carregar a cruz. E naquele momento eu fui obrigado. O filho olha para ele e fala: pai, que azar, hein? Tanto tempo planejando essa viagem, dinheiro, provisão, e deu tudo errado, pai. Aí ele diz assim: mas filho, eu achava uma coisa interessante, que eu olhava para o rosto do condenado, as pessoas insultavam, xingavam, os soldados batiam nele, mas ele não falava nada. A expressão dele era serena. Rufo, que estava na escola judaica em Cirene, pegou o rolo, abriu e disse: ei pai, está escrito aqui, como ovelha muda, foi levado diante dos seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Não será ele o Messias? Conta mais, pai, conta mais, o que aconteceu? Ele disse: uma coisa interessante, que ele ia passando e onde ele pisava ficava sangue. E eu vi que muitos enfermos pisavam no sangue e eram curados. Rufo pega o rolo e diz: pai, está aqui dizendo, pelas suas pisaduras fostes sarados. Pai, cadê a roupa? Deixa eu ver a roupa. Aí ele abre a mochila, tira a roupa. Quando o Rufo olha e vem ensanguentado, os historiadores dizem que vem uma presença do Espírito ali. A família foi tomada por um ambiente de adoração. Eles começaram a glorificar ao Senhor, e dizendo: eu encontrei o Messias. Ele encontrou o Messias. Aleluia. Oh! Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, não há outro igual. E nome sobre todo nome. Sim, Senhor. Se você pode, levante as suas mãos e diga: seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Seu nome é
seu nome é. Esse é o som, esse é o som, esse é o som. O nome que é sobre todo nome. Seu nome é o Senhor de Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Irmão, houve uma atmosfera tão grande da presença de Deus naquele lugar, que Rufo, os historiadores vão dizer, sai ele e Alexandre para pregar o evangelho. Qual foi a conclusão deles? Todos precisam saber. Todos precisam saber dessa história. Por isso que mais tarde, quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e a minha. Todo mundo sabia quem era Rufo. Ele se tornou bispo do avivamento em toda a África. Saiu pregando o evangelho. Dizem os historiadores que ele levava a roupa manchada de sangue e dizia: esse sangue é o sangue do Cordeiro, que mudou a vida do meu pai, transformou a minha família e me transformou num pregador do evangelho. A gente pensa em deixar tantas coisas para os nossos filhos. A gente pensa em deixar uma herança, dar um carro, um apartamento. Mas o maior legado que a gente pode deixar é o legado espiritual, de uma experiência que vai marcá-los para toda a eternidade. E onde eles chegarem, eles vão poder dizer: eu conheço ao Deus verdadeiro. Eu sei quem é o Senhor. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Adore-o, adore-o, adore-o.